Dom Casmurro, de Machado de Assis. Um romance de 1899 que se transformou, talvez, na melhor narrativa de língua portuguesa produzida aqui no Brasil. Por quê? Bom, em função da construção de personagens, por exemplo. O narrador é protagonista da história. Aliás, a história gira em torno de parte substancial da sua vida. O nome dele é Bento Santiago, mas ele é chamado de Bentinho e às vezes conhecido como Dom Casmurro. A história gira em torno do relacionamento dele com a esposa, que era sua namorada de infância, Capitu, Capitolina, de apelido Capitu, uma das personagens femininas mais fascinantes da história da literatura. Então, os ingredientes para um bom romance, nós já temos aí duas personagens fascinantes. Mas o Machado de Assis foi mais longe. A história, narrada pelo Bentinho, sugere o adultério da sua amada Capitu. Depois de tanto tempo, ele se casou com ela, depois de tanto amor, de tanta paixão, se casou com ela, imaginando que essa paixão fosse recíproca e se vê traído pela própria esposa. História dramática, história triste, que o transforma num homem sorumbático, um homem ensimesmado, ou seja, num casmurro. No entanto, lendo o livro, nós começamos a perceber que talvez o Bento Santiago, o narrador, o tal Casmurro, não seja tão inocente nessa história toda e começamos a duvidar de que talvez, ou a questionar pelo menos, a sua história. Você pode chegar ao final da leitura e concordar com ele, talvez tenha havido mesmo a traição. Você pode chegar ao final da leitura e discordar dele. Não, Capitu foi uma vítima das desconfianças dele. Qual é, enfim, a conclusão definitiva? Não tem. E esse é o grande achado desse livro. Escrevendo numa época em que o documento, a verdade, era o que o escritor deveria buscar, o Machado de Assis, de maneira genial, questiona exatamente a noção de verdade, escrevendo uma história na qual, no final, a verdade fica em aberto, fica à disposição do leitor. Você pode discutir vários pontos de vista a respeito do que possa ser a verdade. O romance permanece como uma grande interrogação e uma grande dúvida.